Olá, meus queridos, galerinha da EJA, como vocês estão? E aí, pessoal, mais uma aulinha aqui, hoje de História. Vamos continuar, né, nossa caminhada pelo lado, né, da História, conhecendo um pouquinho do nosso conteúdo, né, que a gente convive, como sempre vem dizendo, que a História é fascinante. E hoje o nosso tema é a história de cada um, né? A história de vida de cada um, de que maneira é contada ou revivida por cada um. E aí vocês estão acessando lá o portal, estão fazendo as atividades, enviando os professores de vocês, para o tutor. Vão lá no portal, tem muito material legal também. Como eu sempre digo, dê uma revisada, vá procurando sempre estar pegando mais informações, procurando ser uma pessoa mais atualizada. Não parem, lutem, busquem, certo, galera? A nossa vida sempre está correndo atrás de mais informações, para sempre estar um pouquinho, né, com a bagagem ótima. Preparei um materialzinho hoje para vocês e vou compartilhar aqui com vocês agora para sabermos um pouquinho, né, a história de cada um. É o nosso tema, tem lá no material de vocês, no livro, na página 166. Procure lá quem tem o material, né, o livro, acompanhe, dê mais outra lida que tem lá falando um pouco, mas acompanhe, certo, galera? Seja jovens e adultos, aprendizagem ao longo da nossa vida. E vamos aqui para o nosso tema, a história de cada um, ou a minha história. Vamos aí, para começar, leia atentamente sobre a história de vida. Nosso estudo está focado em duas frentes, relatos de autobiográfico e texto narrativo. Lembra da música Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, né, aí já essa letra da música aí já dá para a gente fazer uma reflexão. E vamos fazer uns relatos aí, vamos ver relatos falando sobre, né, isso. Tanto biográfico como pessoal, ou com uma história que ouviu falar, relatando o que aconteceu. E sempre também, como tem dizendo, né, em textos narrativos. Mas quem sou eu? A gente vai ver aí um pouquinho essa história do quem sou eu, né? Que está também lá no material de vocês, como eu falei, na página 166. E é a história do nosso cotidiano. Aí por aqui vocês tiram, vê. E são os relatos, né? De atualmente, o que foi que aconteceu. Então, digamos que é um diário, uma forma de vocês estarem guardando nós, né? Para não esquecer da nossa história. Pois é, Almi Sater nos alerta que a minha história compõe a sua história. A memória de cada um de nós compõe e enriquece a memória coletiva. E assim constroem identidades. Dessa forma, o trabalho com a história de vida nos conduzirá a compreender a do outro e ao respeito à diversidade, que é no caso, né, tem aquelas festas populares, aquela crença de cada um, a religiosidade, né, e cada um conta a sua maneira, fala e diz, né, a sua maneira, como ele falou aí logo acima. Cada um compõe a sua história e enriquece a memória também coletivamente do que tem no coletivo, né, da comunidade. E cada um faz a sua identidade, construindo a sua história.
Tem história pessoal, tem a história de acontecimento de vida, e assim vai se relatando, fazendo, né, a história, a identidade de cada um daquele local, daquele espaço. Vamos então, neste tópico, tecer os fios do tecido, com as histórias pessoais e da comunidade, como eu estava dizendo. Vamos trabalhar com a memória individual e a memória coletiva, ou seja, vamos produzir narrativas criativas e dinâmica entre o indivíduo e o grupo, entre cada um, né, pessoalmente e coletivamente a comunidade. Então, aí vai se criar, fazer essa memória, como tem as nossas memórias de festas juninas, festas religiosas, né, da padroeira. Em cada comunidade tem esse grupo, né, de coletivo, tem o seu círculo, né, sua referência cultural. Para continuar, elemento do gênero textual de história tem o narrador, o depoente ou contador da história e a história de vida. O narrador, vamos ver o que é que o narrador faz. No caso, será você, no caso, cada um, que irá, através do seu contexto, contar aos leitores uma história vivida por outra pessoa, depoente. O depoente, o contador da história, pessoa que relata sua história ao narrador. História de vida, o que é? É o conjunto de ações e acontecimentos que se sucedem na história, encadeando entre si. Sem ação, não pode haver um texto narrativo. O espaço ou o ambiente é um cenário onde acontece a história. A descrição do espaço, além de situação, o leitor ajuda-nos a entender melhor as personagens da história. Há três tipos de espaços. O espaço físico é o espaço real, onde aconteceram os eventos. O espaço social é o ambiente que rodeava as personagens, as outras pessoas da comunidade também, por exemplo. O espaço psicológico, que consiste no sentimento das pessoas perante o espaço físico ou social. Uma ciranda do interior migra com a sua família à cidade e a paisagem urbana lhe provoca a tristeza de sentir que não mais poderá brincar nos cajueiros, por exemplo. Então, já é um relato, né, individual, mas já é uma memória. O tempo é quando da história há três tipos de tempo em uma história de vida. Vamos ver aí o primeiro. O tempo cronológico é aquele em que se sucede na ordem em que acontecem as ações e os fatos relatados. O tempo psicológico, que não se mede em horas ou em dias, mas é contado através do sentimento. É o tempo que acelera ou demora demais a passar, por causa da ansiedade ou do medo. Um tempo angustiante ou um tempo de felicidade. Esse aí é o relato do tempo psicológico, né? Que fica naquela tensão, né? Que não acontece, não chega, não fica naquela aflição, até de felicidade também. O tempo histórico é aquele que permite contextualizar os acontecimentos e os fatos que se relatam. Por exemplo, na época do presidente Getúlio Vargas. Então, esse tempo histórico, né, sempre tem e vai conter. Como agora mesmo, estamos passando por esse tempo, né, de pandemia e já está também no contexto, é um tempo histórico que futuramente estaremos aqui também falando do que ocorreu neste ano.
Minhas histórias de vida, uma ilustração assim. Este desenho está mostrando, né, como seria a contação de minha história de vida. E vamos aí, para terminar, vamos ver aí uns pontos estratégicos. Você deve entrevistar pessoas da sua comunidade, colher uma das entrevistas e escrever uma narrativa apresentando a história de vida ou da história com uma comunidade. Aí embaixo tem um link de acesso para ver um pouco de um filme do museu, de como, né, fazer esse turismo através desse museu, né, contando um pouco da, da história de cada um. Assim que acabar de escrever, você vai revisar o texto escrito por você, buscando acumulado. Vamos observar aí nada de repetições, organização dos parágrafos, o uso adequado dos conectivos, o uso da maiúscula, por fim, não esqueça de consultar o dicionário e uma boa gramática. Aqui, pessoal, é para vocês fazerem tipo uma investigação, digamos assim, mas fazendo um relato, vocês fazendo a história, vocês escrevendo a narrativa de uma história de alguma pessoa ou vocês mesmo fazer o relato da sua comunidade, como surgiu, como era antigamente, tinha casas ali, a rua não tinha, agora já... Então vocês vão relatar, fazer um relato, né? A história de cada um, é o nosso tema. Então, a história de cada um, mesmo que seja vários no mesmo cidade ou do mesmo povoado. Vamos fazer esse relato e enviar. Não importa com as linhas, certo? Aí são só dicas. E agora a nossa mensagem da semana. Os tropeços também são importantes para aprender a caminhar. Então, pessoal, fica a dica aí, reflitam. É nos nossos tropeços, né, que a gente aprende. Levanta e continua. Nunca desistam. Na primeira tropeçada que cair, fica lá, certo? O link está aí, respondam a atividade, envie para o professor e tenham toda uma boa e ótima semana. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.